TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa pré-sexta? Beleza, hein? Quinta-feira aqui com você. Muito obrigado. Olha, nossos canais de comunicação já estão aí para você, tvccorreidamanhã@gmail.com e, é claro, nosso WhatsApp, o DDD 24 99839 8384. Olá, Roberta. Falei Olá, bastante Jorge. na entrada, viu? Olá para você que nos acompanha. Os nossos canais já estão aí na sua tela. Pois é, mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para esses canais. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com um céu claro, lá em casa algumas nuvens. Vamos ver as imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede. Lá em casa estava assim, de manhã, bem fechado, Bem muita fechado. nuvem. Agora tá azul de ponta a ponta, viu? É verdade. No início estava assim, bem nublado, bem fechado. Por acaso eu acordei e depois hoje mais cedo, eu caí da cama, né? Então, quando era 5 horas da manhã, eu já estava de pé ali. Aí fui olhar a janela e falei, ué, tá tudo fechado, que estranho, É verdade, né? só limpou depois. Isso, só limpou mais tarde. Só limpou mais tarde, Isso. mas mais no tarde início que a gente diz tava agora, assim, né? 7 horas da manhã. Para quem tá acordado limpou, desde as 5, 7 horas já é mais já tarde. é mais tarde. Isso. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 25 de abril. Casos de bronquiolite aumentam no estado do Rio de Janeiro. Serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet foi restabelecido. Campanha sob pressão tem início no Hemorrio e ajuda a arrecadar 166 bolsas de sangue. Licitação da empresa Cascatinha, que aconteceria nesta quarta-feira, é adiada. Prefeitura de Petrópolis tem 3 meses para entregar Teatro Dom Pedro revitalizado. Mudanças no trânsito para Flipetrópolis. E mais, Centro Espírita distribui quentinhas de feijoada para pessoas em situação de rua em Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. Gente, começamos, é claro, com aquele passeio pelos nossos jornais do grupo Correio da Manhã. A gente vai direto para o nosso Correio Serrano, ver o que é destaque na primeira página. Pois é, na linha vermelha, o que Lula pode comprar com 4,9 bilhões de reais em emendas parlamentares, tá lá na página 4, no Correio Político. Chegou a hora, né? Ano de eleição, a mala vai correr dentro do Senado e da Câmara para poder ali os projetos do governo andarem para frente, os vetos do presidente não caírem. Exatamente. É sempre assim, gente. Não adianta que seu projeto vá à frente, quer fazer, mala, quer né? governar, então As passa emendas para cá uma parlamentares emenda tem que parlamentar de 1 milhão, 2 milhões e assim vai. Quase praticamente 5 bilhões de reais nesse troca-troca de favores. Não adianta falar que você não vai fazer, porque todo governo faz. Senão não consegue não governar, consegue né? governar, tem que levar emenda para os parlamentares lá, senão a coisa não anda, gente. Exatamente. E ainda temos na manchete, saque calamidade do FGTS é liberado para Teresópolis, moradores de áreas atingidas pelas chuvas de março tem direito ao benefício, tá lá na nossa página 13. Pois é, tem um dado ali, olha, Chocoserra atrai mais de 30 mil visitantes. Opa, deu certo, hein? Foi bom, hein? O feriadão, teve um sabor especial em Teresópolis, a edição de 2024 do Chocoserra, muito bacana. E ali no destaque de todos os nossos jornais, na coluna Magna Vita, gente, olha, Luciano Matos tem encontro com o procurador antimáfia da Itália. Vai lá procurar aí sabedoria para correr atrás de organizações criminosas, com certeza, né?
E governo cria comitê estratégico para o G20, isso está como destaque na página 9, a gente já chega lá. Eu vou subir só um pouquinho, porque tem ali, ó, Glauber Braga vai responder processo, tá na nossa página 5, pois é, ele que é político vai responder aí processo. E na página 13, gente, do nosso Correio Serrano, tem ali a matéria principal, né, falando sobre o saque emergencial do FGTS que foi liberado também agora para Teresópolis. Petrópolis já teve essa liberação, agora mais uma cidade da Serra Fluminense tendo aí a liberação desse saque. Então, olha, tem direito aqueles que moram em áreas atingidas pelas chuvas. Você pode entrar aí, ó, tá aparecendo aí na página do FGTS pela internet ou pelo aplicativo FGTS, você consegue fazer essa consulta, tá? Dentro da sua área ali, você vê ali se você tem direito ao saque calamidade, modalidades de saque. Você vai saques emergenciais e ali vai dizer, ali você vai abrir as cidades, né? Você vai ver se sua área está coberta por isso. E é claro, nós teresopolitanas, deu fome. Eu comeria agora um de chocolate. 30 mil visitantes, e aí a gente vai um pouquinho mais ali para baixo no Correio Serrano, porque fala do boletim da dengue, porque a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou o boletim de dengue atualizado e a Secretaria contabilizou 5 óbitos confirmados aí no período de 1º de janeiro a 24 de abril, isso lá na cidade de Nova Friburgo. E aqui em Petrópolis, a gente vai lá no nosso Correio Petropolitano. Principal destaque que tem. E aí, Roberta? Justiça apura irregularidades em licitação do transporte é a manchete do Correio Petropolitano. Pregão para contratar empresa que vai substituir a Cascatinha é alvo de processo. Tá na página 12, a gente vai chegar lá já já. Gente, já virou dramalhão mexicano, né? Dramalhão nem novela mexicano, só não, viu? Tá difícil. Outros destaques ainda nessa primeira página, Seminário de Petrópolis completa 75 anos e então vamos agora lá para a nossa página 12, porque o principal destaque é justamente que a Justiça apura possíveis irregularidades em licitação. Vocês estão vendo aí o documento, o pregão para substituir as linhas da Cascatinha foi adiado. Para hoje, a gente traz uma reportagem em vídeo completa, porque o Tribunal de Justiça do Rio decidiu suspender a licitação que discutiria a substituição das linhas da aviação Cascatinha em Petrópolis, marcada para esta quarta-feira, ou seja, para ontem. Isso. O motivo é o processo que corre no tribunal, em que uma outra empresa de ônibus alega ter irregularidades no edital. Vamos ver essa reportagem. Dentre as alegações levantadas para a suspensão está a realização de forma presencial em vez de utilizar ferramentas de tecnologia e a exigência de apresentação de documentos de habilitação por todos os licitantes. Agora, para que haja tempo suficiente para o tribunal analisar o processo, o recebimento e a abertura dos envelopes está marcado para esta quinta-feira. A suspensão gerou revolta nos petropolitanos. Uma vergonha. A gente sai de manhã para trabalhar, quando tem ônibus, para trazer a gente para o centro. E chega essa hora, isso aqui, ó, essa novela, a gente não sabe se tem ônibus para voltar para casa, como é que a gente faz. É uma falta de respeito com a população. A gente vive sem ônibus lá. Os 3 ônibus lá do que atende o bairro estão sempre quebrados. Sempre eles ficam nessa enrolação de que vai trocar, que vai ter licitação, nunca troca. A gente nunca é atendido. Tá tudo assim, tá tudo uma porcaria. Ninguém faz nada. Então tem que ver o que vão fazer, alguma coisa, né? Com certeza, a esperança nossa seria essa, né? Agora já foi pro brejo de novo. Em março, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a licitação para a contratação de uma nova empresa que substituirá as linhas da aviação Cascatinha em Petrópolis. Em documento publicado no Diário Oficial, diz que a empresa licitada poderá permanecer na concessão do transporte público na cidade por 20 anos, podendo se estender por mais 20 anos. E os problemas são recorrentes. No início desta quarta-feira, 3 ônibus da empresa quebraram em 3 linhas diferentes. Na linha 512, Quarteirão Brasileiro, 523, Alto Boa Vista, 525, Comunidade do Neylor. O carro de número 5053, que fazia a linha do Alto Boa Vista, está com licenciamento atrasado desde 2020.
O veículo de número 5051, que quebrou quando fazia a linha da comunidade do Neylor, foi flagrado pela equipe Correio da Manhã quebrado no bairro Morém, localidade que não é atendida pela empresa e também está com licenciamento atrasado desde 2019. Pois é, tá aí então um imbróglio, né, junto com a justiça sobre mais um episódio, mais um capítulo sobre a licitação da Cascatinha. O que é bom que esse pregão, ele foi adiado para hoje. Para hoje, dia 25. Então hoje a gente ainda vai ter desdobramentos aí, amanhã a gente vai trazer esses desdobramentos e você pode ficar ligadinho na nossa programação, no nosso site para conferir todo esse imbróglio, né? Pois é, gente, agora a gente vai para o sul fluminense, vamos dar uma voltinha lá pelo nosso sul do estado. O Procon RJ abre aí processo para aplicação de multa contra a CCR. Órgão mira aí concessionária por falhas em sistema automático de cobrança. É aquele pedágio que tem, que não tem ali guichê, né, para você pagar. Você passa, ele registra a sua placa e aí você tem que entrar no site para pagar ou então ter aquele cartãozinho que paga direto, né? E agora está sendo revisado esse sistema. Tem mais destaques aqui, ó. Pois é, TRE faz palestra em escola de Barra Mansa, Magé vai inaugurar parque ambiental, mas a gente vai agora direto para a nossa página 14, porque fala justamente do Procon, que faz investida contra multas aplicadas na BR-101. O órgão também abre processo administrativo contra a CCR Rio São Paulo. O sistema de cobrança de pedágio sem cancela, conhecido como Free Flow, é alvo do Procon, que abriu ontem, nesta quarta-feira, um processo administrativo para aplicação de multa contra a CCR, a concessionária que administra essa parte ali da BR-101. A ação ocorreu depois de uma investigação motivada por inúmeras reclamações de consumidores, destacando problemas como falta de clareza e informação completa, questões de faturamento, pagamentos não registrados e dificuldades de comunicação com a empresa. É isso, tem que ser transparente, tem que pagar. O que não pode é ter cobrança indevida, não registrar o pagamento, não conseguir entrar em contato com a empresa, muito complicado. E logo ali embaixo, ainda nessa página 14, uma notícia bem bacana. Jaguatirica de volta para o Parque da Serra da Concórdia, em Valença, no Rio de Janeiro. Olha só, o animal foi encontrado ferido em uma via expressa, foi resgatado e agora volta ao parque. Depois de ser tratado, tudo direitinho. Exatamente. Tá aí, então, uma boa ação, né? E olha só, no Correio da Manhã, gente, a gente tem na nossa edição Rio de Janeiro, destaque sobre o governo do Rio, que cria aí Comitê de Ações Logísticas para o G20. A gente sabe que é um evento gigantesco com diversas nações aqui no nosso país, né? Os 20 países aí que fazem parte do G20. Vem aí diversos secretários de Estado, presidentes. Então a Secretaria de Segurança aí preside grupo estratégico de trabalho ao evento. No Rio de Janeiro ainda, novo secretário de Polícia Militar é empossado. Falamos aqui ontem sobre... Temos ali destaque na página 5 de política. Brazão diz que provará a inocência no caso Marielle. E na página 7, no internacional, Estados Unidos versus TikTok, as consequências do veto. O presidente lá sancionou que o TikTok vai ser proibido nos Estados Unidos aí, hein? Assim diz a lei. Será? Até então. Pois é. E aí tem a página do Rio falando sobre, lá na nossa página 9, viu? Lá do Correio da Manhã, na página 9, Estado do Rio, tem falando sobre aí essa criação do Comitê Logístico de Segurança para o G20, tá aí, matéria em destaque, bem grande, para você olhar, e que é uma matéria que é muito importante, como eu já falei, do porquê, né? Relacionado aí a vários líderes de estados. E a gente tem a nossa edição nacional também do Correio da Manhã, né? Exatamente. Lá na linha verde, né? A manchete é parecida. 5 bilhões de reais liberados em emendas parlamentares. Isso vai adiantar, né?
também lá no Correio Político, na página 4, só mudou ali um pouquinho, mas o assunto é o mesmo. Aí logo embaixo já tem um reflexo. Exatamente. Aí já, né? Governo ganha tempo com adiamento da sessão dos vetos. Liberou, liberou 5 segurar. milhões, já estabeleceu lá o teto, 5 bilhões de emendas, aí já ganhou um tempo, a votação foi remarcada para daqui a 2 semanas para negociações. Não Então, é? 2 semanas aí para as emendas irem para cada um. Gente, a gente ainda tem mais assuntos no nosso jornal, tem muito mais destaques, é claro, mas a gente agora quer falar, é claro, com o Richard, né? Porque não temos ele ainda, então tá. Então a gente segura essa aqui e daqui a pouco a gente fala com ele. Tem uma página muito importante aqui, Caio, se você puder botar lá na página 4 do Correio da Manhã, né, edição nacional, lá embaixo fala: Google vai proibir anúncios políticos. Gente, então é muito bom, é muito importante ficar atento, porque tem uma série de proibições que agora os políticos, eles não podem. Então tem uma cartilha, o que pode e o que não pode nessa época de eleição. E agora o Google restringiu todo tipo de propaganda política na sua plataforma. Isso foi uma resolução, né, que trouxe essa definição, a resolução de número 23.732, que trouxe essa definição de conteúdo político eleitoral considerada ampla demais pelo Google, e aí o Google decidiu proibir, vetar, se proteger. Exatamente. Então, já que a resolução é muito ampla, eu não vou fazer impulsionamento de anúncio. Ponto e final. Pronto, acabou. É isso. Ele se aí. Protegeu e falou. É uma decisão comercial da empresa, né? Proteger para depois... Exatamente. Depois ter vários processos em cima, problemas com a justiça. Então... vou te falar sinceramente, sem querer defender a empresa, o Google está indo pela linha mais correta ali, protecionista empresarial. Pois eu não vou fazer, ponto final. E eles ainda falaram, entendeu? Se alguém descumprir, quem pode aplicar sanções é a empresa, não o TSE. Então a empresa fica ali, vai ter que aplicar sanção. Exatamente. Então é melhor não ter e pronto, decidiu muito bem. Exatamente. Vetou. Em vez de ficar com aquela briguinha, né, com o TSE ali, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu vou falar, eu não vou falar, o Google já deu ali a sua notícia. Não farei anúncios, ponto. E agora sim a gente vai falar com o Richard, tudo pronto? Pois é, a gente fala sobre a operação da Polícia Federal, né, porque... Foi agora de manhã, não é isso? Exatamente, uma operação da Polícia Federal agora de manhã, e a gente vai falar com o Richard hoje pela primeira vez. Bom dia, Richard, tudo bem por aí? Conta pra gente sobre essa operação, qual é o objeto dessa operação? Bom dia, Roberta, bom dia, Jorge, a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, essa é uma operação Core, foi iniciada, deflagrada na manhã dessa quinta-feira pela Polícia Federal de Nova Iguaçu. O objetivo dessa operação é coibir o compartilhamento, envio de vídeos, de fotos de crianças e jovens que tenham sofrido abuso sexual. Esse conteúdo, inclusive, ele é compartilhado com muita frequência e é um dos alvos, principalmente aí, da Polícia Federal. A gente consegue, inclusive, ver algumas imagens na tela que mostram, em parte, dessa ação que aconteceu na manhã dessa quinta-feira. Inclusive, as investigações elas foram iniciadas em fevereiro desse ano, quando os policiais federais realizaram ali vistorias, uma ronda virtual, e identificaram aí diversos conteúdos que envolviam aí vídeos, compartilhando abusos sexuais. Inclusive, um dos investigados, por exemplo, realizou mais de 1.000 downloads. Ele baixou mais de 1.000 arquivos em apenas 2 meses, contendo esse material. Infelizmente, a gente lembra que, inclusive, esse principal envolvido, que a gente acabou de citar aí, o número de arquivos que ele fez o download, ele também já teve antecedentes criminais, entre eles de associação criminosa, corrupção ativa e consussão e peculado. A Polícia Federal também busca, com essa operação, identificar os responsáveis por esses compartilhamentos e também com o envio desses arquivos. São principalmente fotos e vídeos
encaminhados não só por meio de alguns arquivos, seja ele e-mail, e também, por exemplo, com um pendrive, né, algo que também já é bem conhecido e que essas transferências eram realizadas. O nome CORE, por exemplo, é por conta de um santo que protege as crianças. Justamente foi feita essa nomenclatura para essa operação. Então, só recapitulando, a operação acontece na Baixada Fluminense, nos municípios de Nova Iguaçu e também de Duque de Caxias, e a Polícia Federal faz aí a busca e apreensão em 5 residências nesses 2 municípios. Eu volto com vocês. Perfeito, Richard. Obrigada, pelas informações. A gente comentava aqui, né? É um absurdo, né? Gente, as pessoas, elas não aprendem, né? Não aprendem. Meu Deus, o que faz? Já tinha crimes, né? Na ficha ali, ficha criminal corrida, e estava solto. Isso aí realmente não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Não tem como. A polícia prende, a justiça vai lá e solta. Gente, esse tipo de crime tem que ficar lá. Fica lá. Rádio eterno. Porque senão vai voltar a fazer. Bom, gente, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que campanha sob pressão tem início no Hemorrio e ajuda a arrecadar 166 bolsas de sangue. Pois é até difícil voltar, né? Mas olha só, o serviço de agendamento também de emissão de passaporte pela internet foi restabelecido. Correio Serrano volta já, a gente traz as informações. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. A busca por internação por bronquiolite aumentou quase 6 vezes em um mês no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Saúde, o número de solicitações por leitos aumentou de 16 pedidos para 94 na semana entre 7 e 13 de abril. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde e aponta que a doença é mais comum em crianças de até 2 anos. A bronquiolite gera a inflamação dos bronquíolos, que são pequenas vias aéreas que formam a parte final dos brônquios e levam oxigênio para os pulmões. Os sintomas mais comuns são coriza, tosse leve, febre, que pode permanecer por mais de 3 dias, e dificuldade na respiração. E caso não tratada, a doença pode se agravar rapidamente. De acordo com o último boletim Infogripe, as internações por vírus sincial respiratório mantêm a tendência de aumento. VSR, vírus da gripe, e também o rinovírus em alguns estados, faz com que a gente tenha um cenário de aumento semana após semana nas internações por infecções respiratórias em geral. Então é uma situação que requer muita atenção. De acordo com a Secretaria de Saúde, a doença pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como o vírus sincicial respiratório, VSR, influenza, parainfluenza e adenovírus, sendo o VRS o principal agente infeccioso da bronquiolite. A Secretaria ainda ressaltou que a imunização contra a influenza, o vírus da gripe, está disponível e impacta positivamente na contenção dos casos, que seguem aumentando nas unidades de saúde. Gente, a gente volta agora a conversar com o Richard sobre uma ação muito importante, que é a doação de sangue. Tem uma ação que vai aí percorrer o Brasil todo, não é isso, Richard? Vamos ver se... Tá pronto aí? Ele vem para a nossa tela. Opa, apareceu o Richard, hein? Oi, Richard. Fala pra gente como é que vai ser essa ação, Richard. Exatamente, Jorge, Roberta, mais uma vez, para quem está nos acompanhando também, essa é uma campanha bem bacana, viu? Que tem um objetivo aí, obviamente, de ampliar, né, a quantidade de doadores e também o estoque dos bancos de sangue de todo o país. Essa campanha ela foi iniciada na última terça-feira, oficialmente, no Hemorrio, na capital fluminense. E é a campanha Sob Pressão. É uma série da TV Globo e que está rodando o país, viu? Ao todo são 120 pontos de coleta em 22 estados brasileiros. Como a gente comentou, essa campanha começou na última terça-feira no Hemorrio e todo o elenco, né, parte dos principais atrizes e atores dessa série foram ao Hemorrio para realizar a doação. E somente nesse primeiro dia, 166 bolsas de sangue foram doadas, então, não só pela equipe, mas também por outros doadores que estiveram presentes no Hemorrio. E como a gente comentou, né, a campanha de doação de sangue ela é importante não só essa especificamente, mas por conta do próprio cenário e de forma geral em todo o país dos estoques de bolsas de sangue em todas essas unidades. A gente lembra, inclusive, em Petrópolis, o Banco de Sangue Santa Teresa enfrenta uma situação delicada, um cenário crítico, por conta das baixas doações até o momento, principalmente com essa questão relacionada a esse ano de 2024, muitas pessoas tiveram dengue, o que impossibilita ali a doação por um determinado período e aumenta a demanda principalmente por plaquetas, o que também dificulta aí esse cenário, principalmente aqui em Petrópolis.
A gente, inclusive, conversou com a Marcela Colonese, ela que é a coordenadora do Banco de Sangue Santa Teresa, e fala um pouquinho também sobre essa campanha e como pode impactar de forma positiva aqui em Petrópolis. Vamos acompanhar. Olá pessoal, é Marcela, enfermeira coordenadora do Banco de Sangue. Estou passando por aqui hoje para lembrar a vocês sobre a importância da doação de sangue na vida de todos nós. Como eu já disse mais de uma vez, conversando com vocês, a única fábrica do sangue somos nós, seres humanos. Não existe outro lugar que ele seja produzido. Então, para que os hospitais tenham sangue nos estoques, é necessário que as doações de sangue aconteçam. É necessário que você vá até o banco de sangue e faça a sua doação. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quem amanhã vai precisar de uma bolsa de sangue para continuar vivo. E os hospitais precisam ter sangue nos seus estoques. As doações precisam acontecer. Aproveitando esse momento que começou uma campanha de doação grande no nosso estado do Rio, eu deixo aqui o convite a todos vocês e deixo aqui a lembrança da importância desse gesto que é doar sangue. Hoje, os estoques de sangue da nossa cidade já estão abaixo do ideal. Se nós não aumentarmos o número de doadores diários, nós entraremos num estoque crítico que vai comprometer a segurança de todos os atendimentos e pode comprometer a nossa segurança, porque nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Então eu deixo aqui o convite para que vocês não esqueçam da doação de sangue, não esqueçam da importância desse gesto de doar sangue e não esqueçam que vocês são a única fábrica do sangue. As pessoas que precisarem de sangue para continuarem vivas depende de vocês, depende da sua doação de sangue. Então vá ao banco de sangue, faça a sua doação e nos ajude a salvar uma vida. Recado importantíssimo, né, Richard, dela aí, principalmente aqui para a cidade de Petrópolis, e é claro, a campanha nacional aí vai abrir portas aí para mais doadores, né? Muito obrigado. Jorge, só para a gente complementar, o dia D dessa campanha, inclusive, acontece agora, nesse sábado, dia 27 de abril. E deixando mais aqui um esclarecimento para quem está nos acompanhando, a doação é bem rápida, pode salvar até 4 vidas. Todo o processo, né, desde ali da triagem até a doação, né, e o final, que é um lanche ainda para o doador, dura em torno de 20 minutos. O Banco de Sangue Santa Teresa de Petrópolis fica na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Funciona todos os dias, inclusive aos fins de semana e também nos feriados. Para aumentar essa possibilidade de doações, o Banco de Sangue também disponibiliza veículos. Se a pessoa tem um grupo de até 16 pessoas, o Banco de Sangue fornece essa van para fazer essa viagem, né, esse transporte desses doadores até a unidade. Entre os requisitos básicos, simples para fazer a doação, ter mais de 50 quilos, né, se você tiver entre 16 e 17 anos, é necessário que o responsável esteja junto durante a sua doação e é necessário também um documento oficial com foto. Outras dúvidas podem ser sanadas por meio do banco de sangue. Fiz algum procedimento, por exemplo, tatuagem, coloquei algum piercing. Boa. Todas essas dúvidas, o ideal é ligar para o banco de sangue, porque as pessoas ficam com dúvida e às vezes deixam de doar por conta, né, dessa dúvida. Então agora, a orientação liga. Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí, deu uma informação importante, eu queria que você repetisse. Menor de idade também pode doar junto com o acompanhante, com o responsável, é isso? Sim, pode sim. A partir dos 16 anos, são 16, 17 anos, pais e responsáveis, né? O responsável legal deve estar acompanhado, levando, obviamente, também um documento oficial com foto. Informação importante também, e que vale ressaltar, a doação ela pode acontecer de 16 até os 65 anos, desde que a primeira doação aconteça nos 60 anos. E assim, a gente, obviamente, também ajuda a salvar até 4 vidas. E aproveitando aí essa campanha então nacional que vai percorrer esses 22 estados brasileiros. Jorge e Roberto. Obrigado, Richard. Então agora, Jorge, não tem nem aquela desculpa, né? Ah, é longe demais, né? Porque o banco de sangue
era bem no centro, né, de Petrópolis, mais no centro, né? Agora foi lá pro final da cidade, lá na Capela, no bairro Bingen, então não tem desculpa, como o Richard falou, tem van, no final tem lanchinho, então beleza. não precisa se preocupar com a locomoção, então dá para ir tranquilo. Obrigada, Richard, fica aí, daqui a pouco já a gente volta a falar com você, porque olha só, gente, policiais rodoviários federais resgataram 6 cães vítimas de maus tratos sendo transportados em caixas. Eles estavam fechados dentro do bagageiro de um ônibus. Pois é, o flagrante aí, gente, olha só, aconteceu nessa quarta-feira em Porangatu, Goiás. E o suspeito do crime foi aí encaminhado junto com os cães à Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a informação colhidas pelos policiais, a viagem ultrapassaria 2.500 quilômetros. Está aí o vídeo oficial da Polícia Rodoviária Federal que pegou esse caso escabroso também, para não se dizer o mínimo disso, viu? Só que, gente, essa semana explodiu casos como esse por conta de um caso que aconteceu na segunda-feira, né? Ou foi na terça, eu não tenho certeza que datada, mas eu acho que na segunda já começou a ter ali algumas notícias. E aí a gente vai voltar com o Richard, porque ele tem a atualização sobre o caso da morte do cão Joca, gente, que aí foi no país todo, né? E aí o Richard vai trazer pra gente essa atualização. Ele estava sendo transportado num voo da Gol. Nesse aí que nós mostramos, era ônibus. Nesse caso do cão Joca, que era um Golden, ele estava sendo transportado num voo da Gol e faleceu. Richard, conta pra gente quais são as atualizações desse caso, porque a gente sabe que esse cão não passou por veterinário, o destino era um, o cão foi para um lado, depois foi para o outro. Finalmente, quando ele chegou ao destino para reencontrar o dono, infelizmente ele já estava morto. Nesse trajeto todo não teve a vistoria de um veterinário. E aí, é claro, né, teve uma comoção, é claro, nacionalmente e virou caso de polícia. Conta pra gente as últimas informações desse caso. Exatamente, Roberta. Tomou proporções enormes, né? Principalmente por se tratar de um cãozinho, né? Um animal de estimação. Muitas pessoas gostam, inclusive. E o que aconteceu? Qual que é a atualização que nós temos? A ANAC e o Ministério de Portos e Aeroportos informou que já instaurou um procedimento para apurar, então, o caso do cão Joca, esse que você vê aí na tela, ele de 5 anos, da raça Golden Retriever. O que aconteceu? Né? Ele estava no voo da Gol G3 1527 e, infelizmente, ele foi encaminhado para uma outra localidade. O voo dele era para o Mato Grosso, mais especificamente para a cidade de Sinop. No entanto, a companhia aérea colocou ele num voo para Fortaleza, no Ceará. Ao notar esse erro, colocou mais uma vez o cão de volta para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, da onde então ele saiu com esse destino. No entanto, esse procedimento, que duraria cerca de 2 horas e meia, levou mais de 8 horas para acontecer. E quando ele chegou então ao destino final, na cidade de Sinop, em Mato Grosso, o Joca já tinha morrido. A nota que foi enviada de forma conjunta pela ANAC e pelo Ministério diz o seguinte: detalhes sobre as condições do transporte do animal, o seu envio para a localidade diversa da contratada e as condições para a prestação desse tipo de serviço foram solicitadas à companhia Gol. Foi o que informou, inclusive, o Ministério dos Portos e Aeroportos e também a ANAC. Fato é, infelizmente, que a família ficou muito abalada, assim como toda a repercussão pelas redes sociais também que foi acontecendo por conta desse caso. Infelizmente, o cão não resistiu. A gente ainda está apurando as informações, né, e principalmente também a causa da morte do cão Joca. Volto com vocês. Gente, Richard, obrigado, né? Uma informação assim que a gente não queria dar, mas infelizmente está aí toda a atualização do caso. Infelizmente o Brasil não tem uma regulamentação
sobre o tema ainda aí. Obrigado pelas informações. Obrigada, Richard, pelas informações. E a gente continua aqui porque você vai ver depois do intervalo que Petrópolis amplia cadastro para a segunda fase da campanha de castração de cães e gatos. A gente falou desse caso aí, né, que deixou... E gatos. Pois é, e você vai ver também que o Grupo Resgate Petrópolis oferece curso gratuito para pais e crianças com transtorno do espectro autista sobre primeiros socorros domiciliares, viu? A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, gente, o Teatro Dom Pedro, um dos mais importantes de Petrópolis, segue de portas fechadas. E a Prefeitura de Petrópolis tem aí 3 meses para entregar o espaço revitalizado em julho deste ano. Na semana passada, a coletiva feminista, representada pela vereadora Júlia Casamasso, realizou aí uma fiscalização nas obras e criticou o atraso.
A promessa do governo municipal é de que as obras no Teatro Dom Pedro sejam entregues até julho deste ano. O Teatro Municipal está com as portas fechadas desde 2019 para reformas. Durante este tempo, houveram pausas e paralisações da obra, além de uma série de problemas na licitação do Executivo para a contratação de uma empresa que ficaria responsável pela reforma. E tudo isso acabou atrasando a entrega do espaço para o uso da população. Na semana passada, a vereadora Júlia Casamasso fiscalizou as intervenções. Um teatro que está fechado desde 2019, teve ali uma dificuldade de ter a licitação para a obra, agora finalmente a obra está andando, está acelerada, a previsão para entrega é em julho. No início deste ano, a Prefeitura de Petrópolis anunciou que o Teatro Municipal terá novas salas de dança e música e que será realizada a revitalização total do prédio principal e do prédio anexo. No ano passado, a vereadora Júlia Casamasso destinou uma emenda impositiva, especialmente para a compra das cadeiras do teatro, num valor total de R$100 mil. As poltronas ainda não estão lá no teatro, mas a gente fica aí no aguardo de ver essa obra pronta e feliz de poder ter contribuído com um pedaço do Teatro Dom Pedro, que é a história da nossa cidade. E que é um equipamento muito importante da cultura petropolitana e que precisa ser reaberto já. Segundo a placa com as informações da obra, o término do prazo das intervenções é de 240 dias, a contar do dia 27 de novembro de 2023, ou seja, com limite até o dia 23 de julho deste ano. O total das intervenções desta vez é de mais de R$2.322.000. A empresa responsável pelo serviço é a Engeprat Engenharia e Serviços, vencedora de uma licitação realizada em agosto do ano passado. A Prefeitura quase perdeu R$1.800.000 de verbas do Ministério do Turismo que foram destinadas para a reforma do espaço. Para utilizá-la, as obras deveriam ser retomadas até dezembro do ano passado, o que foi feito no mês de novembro. Pois é, a nossa equipe procurou aí a Prefeitura de Petrópolis para saber como está o andamento das obras e se o prazo será cumprido, mas até o fechamento da nossa edição aqui, né, até esse momento, a gente não teve retorno. Policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis prenderam um homem acusado de tentativa de homicídio. O crime ocorreu no início desse mês, após um trabalho de inteligência e também de monitoramento. Os agentes conseguiram localizar e prender o acusado no último domingo na cidade de Teresópolis. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva devido ao crime de tentativa de homicídio. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Gente, olha só, o Grupo Águas do Imperador informou que a manutenção na bomba que abasteceu o bairro da Glória em Petrópolis, né, que abastece o bairro da Glória em Petrópolis, programada para essa quarta-feira, foi adiada e transferida para a próxima sexta, dia 26 de abril, ou seja, amanhã, viu? Por conta disso, o abastecimento ficará interrompido na próxima sexta-feira, dia 26, das 7 horas da manhã à 1 da tarde. A previsão é que o abastecimento seja normalizado entre a tarde e noite do mesmo dia. A concessionária orienta a população que faz o uso consciente da água até que a manutenção seja concluída. Com isso, o abastecimento ficará interrompido em algumas ruas do bairro da Glória, na região de Correias. A lista completa das ruas você confere em nosso site tvc16.com. Ana Beatriz Tomás, de volta ao estúdio. E a Prefeitura de Petrópolis está expandindo as oportunidades de cuidado e controle populacional de animais de estimação ao abrir mais 2 dias de cadastro para a segunda fase da campanha de castração de cães e gatos. A iniciativa visa não só promover a saúde e o bem-estar dos animais, mas também contribuir para o controle populacional, reforçando um compromisso com a saúde pública e o cuidado dos animais na região. Por isso, foram abertos mais 2 dias de cadastro para a segunda etapa da campanha de castração de cães e gatos. Os interessados têm a chance de cadastrar os animais até essa quinta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, no Parque Municipal Prefeito
prefeito Paulo Rattis em Itaipava. A campanha vai abranger as comunidades de Itaipava, Araras, Vale das Videiras e também Vila Rica. Os animais serão cadastrados e também serão castrados entre os dias 7 e 14 de maio, em uma estrutura montada no próprio Parque Municipal Prefeito Paulo Rattis. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Gente, o Grupo Resgate Petrópolis está oferecendo um curso gratuito de primeiros socorros voltado especificamente para pais e mães de crianças com transtorno do espectro autista. Essa iniciativa visa aí capacitar os responsáveis a lidar com situações de emergência em casa, fornecendo-lhes aí técnicas cruciais para momentos críticos. Confiram. O Grupo Resgate Petrópolis está organizando um curso gratuito destinado a pais e mães de crianças portadoras do transtorno do espectro autista. A iniciativa visa capacitar os responsáveis a lidar com situações de emergência em casa, proporcionando-lhes técnicas essenciais que podem ser cruciais em momentos críticos. Ministrado por profissionais qualificados, o curso abordará uma variedade de temas, incluindo convulsões, desmaios, hiper e hipoglicemia, também quedas, fraturas, hemorragias, engasgos e paradas cardiorrespiratórias. Com vagas limitadas, as inscrições estão abertas até 11h59 da noite da próxima terça-feira, dia 30 de abril. Através do WhatsApp do Resgate Petrópolis, no número DDD 24 98866 3221. O evento está agendado para o dia 11 de maio, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, na rua Ívio Naliato, 27F, Cascatinha, ao lado do Terefrutas. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E com a proximidade da Flipetrópolis, o primeiro festival literário internacional da cidade, o município está se preparando para receber o evento e vai realizar algumas mudanças no trânsito. Com a realização da Flipetrópolis, o primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, entre os dias 29 de abril e 6 de maio, o tráfego de veículos vai ser modificado nas ruas próximas ao Palácio de Cristal. A partir das 6 horas da tarde do dia 29 de abril, a rua Alfredo Pachá estará fechada para o trânsito. No dia seguinte, a partir das 7 horas da manhã, a rua Padre Siqueira terá sentido invertido. Ambas as alterações serão revertidas no dia 6 de maio, com a liberação da rua Alfredo Pachá e o retorno ao fluxo normal da rua Padre Siqueira, a partir das 6 horas da tarde. A CPTrans recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas e que acompanhem os comunicados divulgados no Instagram. Gente, por falar em Flipetrópolis, no ano de estreia, o Festival Literário Internacional de Petrópolis vai levar aí literatura para os moradores da cidade no período que antecede aí o evento, de maneira inovadora. Projeto Pão e Poesia, que de forma inesperada vai levar aí poesia para a casa dos petropolitanos. A iniciativa faz com que os consumidores levem os produtos embalados em uns sacos de pão de 1, 3 ou 5 quilos, personalizados com poesias. Os poemas impressos são de Ana Maria Machado e Conceição Evaristo, autoras homenageadas do festival, e de Mário Quintana. A ação é motivada pela vontade de divulgar as poesias de forma que seja acessível para todos. Com essa ação, a gente consegue democratizar a literatura e atingir nosso objetivo, que é o incentivo ao hábito da leitura. E o mais bonito, que é impactando as pessoas em suas casas, né? Você já acorda de manhã, pega seu pão e ainda consegue ler uma dessas poesias, já começando o dia maravilhosamente bem. A iniciativa foi bem vista pelos petropolitanos e para o estudante João Vitor, além de interessante, o contato com a leitura é necessário. E aí, o que você acha da iniciativa de receber o pão com uma poesia no verso? Eu acho interessante, né, assim, porque o pão é aquela coisa, né, de cada dia, então acaba aproximando a gente da literatura, que é uma coisa muito importante. Acho que cada vez a gente lê menos, né, então acho que é uma coisa importante, legal, assim. Nunca pensei nisso, mas é interessante. A ideia é que essa distribuição dos sacos de pão em padarias e comércios locais, o projeto alcance um público inesperado que tenha ou não contato com a poesia. O intuito é que as pessoas tenham acesso à literatura em um contexto inesperado do cotidiano.
Para Miguel Teixeira, proprietário de uma padaria no centro de Petrópolis, receber o projeto é gratificante, assim como a reação do público ao receber o pão na embalagem caracterizada. Com o qual tive a honra e o prazer de colaborar, distribuindo uns sacos de papel que foram fornecidos por esse grupo e pelo qual estou bastante agradecido. Tem havido um certo interesse por parte do público em se aprofundar a razão da existência desses sacos. Quando a gente explica a finalidade, o pessoal fica radiante, gosta. Além de espalhar poesias, a ação divulga o Festival Literário Flipetrópolis, que acontece entre os dias 1º e 5 de maio, de modo presencial e digital. O evento, pioneiro na cidade, terá atrações diversificadas para o público literário. É um dos mais importantes eventos literários do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, o maior evento literário que nós tivemos em Petrópolis até hoje. Trata-se de uma grande organização, na minha opinião, em prol da literatura, da cultura, da arte, da educação, porque são várias mesas de autores nacionais, internacionais e com uma característica que eu acho muito interessante, autores locais. São mais de 100 participantes locais dos mais diferentes grupos literários, artísticos, culturais de Petrópolis. A programação presencial será realizada no Palácio de Cristal, localizado na Rua Alfredo Pachá, no centro de Petrópolis. A entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas em @Flipetrópolis ou no site flipetrópolis.com.br. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novas atualizações a respeito do clima nas nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, o dia será de sol e muitas nuvens no céu durante a tarde e noite. A probabilidade de chuva no município durante a tarde e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 29 graus. A temperatura em Teresópolis vai aumentar, apesar do forte acúmulo de nuvens no céu durante a tarde e a probabilidade de chuva. À noite, não deve chover, mas o acúmulo de nuvens no céu vai continuar. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, o dia será de sol entre nuvens e também a possibilidade de chuva na cidade. Chuva essa que será rápida e deve ocorrer somente no período da tarde. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 16 e máxima de 32 graus. Em Paraíba do Sul, não chove. As nuvens devem tomar conta do céu durante a tarde, mas pela manhã e durante a noite, o esperado é que tenham poucas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Partido Alferes, o dia será de sol entre nuvens, não há possibilidade de chuva, a intensidade dos ventos deve ser fraca e a temperatura se mantém estável, marcando mínima de 17 e máxima de 34 graus. E em Três Rios, vocês conseguem acompanhar que também não há probabilidade de chuva e a temperatura se mantém alta. Os ventos serão fracos e os termômetros vão variar entre mínima de 20 e máxima de 35 graus. Lembrando que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou com a Defesa Civil pelo telefone 199. É isso, gente. A gente vai terminando a nossa edição de hoje, mas é claro, amanhã, 7h30 da manhã, a gente tá de volta com muita informação, viu? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.